Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma doutrinária aqui da Casa da Esperança. Eu digo aqui porque às vezes me sinto como se realmente estivesse lá na casa. E vamos orar, elevar nosso pensamento a Deus, aquele momento de reflexão que antecede as nossas palestras, para que a gente consiga sintonizar, emitir boas energias, bons pensamentos, boas vibrações. Então, que os amigos espirituais, os mentores da Casa da Esperança, orientem o nosso amigo Paulo na palestra de hoje, cujo tema é a visita da verdade. Respiremos, elevemos o nosso pensamento ao alto. Vamos nos desconectar de todas as aflições, dessas batalhas que temos enfrentado. Guia-nos, Pai, inspira-nos. Assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje. Instruções dos Espíritos, o dever, capítulo 17, sejam perfeitos. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como o precisar? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É a bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível. Pronto a se dobrar às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo da sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Com essa linda reflexão, passemos ao nosso irmão Paulo, que seja inspirado e que nos traga, como sempre, essa mensagem de luz e de esclarecimentos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma doutrinária da Casa da Esperança. É um grande prazer tê-los conosco essa noite, em que vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro Jesus no Lar. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o capítulo 25,
que fala A Visita da Verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque não lhe pudessem apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto a enigmática expressão e respondeu: A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, então, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentisse o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O nosso amigo infeliz consolou-se, de algum modo, mas breve tempo, logo voltou a se lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se ele aumentasse as lágrimas, o Todo-Poderoso, mandou-lhe então a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, o Senhor determinou que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se fora abnegada mãe. Todavia, o mísero prosseguia gritando, revoltado. Ou seja, apesar de ter recebido a visita da fé, da esperança e da caridade. Quem são essas três virtudes? Na Igreja Católica, elas são conhecidas como as virtudes teologais, que são aquelas que têm como origem, no motivo e objeto imediato, o próprio Deus. São virtudes infundidas no homem com a graça santificante, que se torna-os capazes de viver de acordo com a moral de Cristo, vivificando as virtudes humanas. Lá em Coríntios 13, Paulo nos coloca: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Então, são virtudes que desde sempre são trazidas para o homem com o intuito de torná-lo sempre uma pessoa melhor. Através da fé, os cristãos acreditam em Deus e nas suas verdades, que foram reveladas por Jesus, visto que Deus é a própria verdade. Então, pela fé, o homem entrega-se a Deus livremente. E por isso o crente procura conhecer sempre e fazer a vontade de Deus. De acordo lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-se velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança, por meio da esperança que os crentes esperam nessa vida eterna, acreditam nessa vida eterna, acreditam sempre na melhoria, na evolução e na sua busca em direção a Deus. A esperança nos dá os alentos, nos dá a resignação. E a caridade, que é uma virtude também muito defendida, é uma virtude muito pregada por todos nós cristãos, por todos nós espíritas, É a virtude por meio da qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável, nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que esperarei? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, a fé, a esperança e a caridade são virtudes que estão interligadas e que juntas nos trazem sempre uma perspectiva de uma vida melhor. A fé e a caridade, elas estão muito interligadas. Então, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos dito que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de tornar felizes. Né? Pudera ter dito que a caridade é quase impossível sem a fé. Que ainda que impulsos generosos, né, podem vir de qualquer pessoa, mesmo daquelas que não têm religião, essa caridade austera, né, que se dedica com abnegação, né, que é um constante sacrifício até do próprio interesse em prol de outro. Então, esse tipo de caridade, somente a fé pode nos inspirar. E por isso que elas sempre estão muito juntas, né? Nós, né, espíritas, nós cristãos, sempre buscamos desenvolver essas virtudes. Então, a fé em Deus, a esperança de uma vida mais feliz, através da evolução espiritual, da evolução moral, né, nos incentiva a participar das doutrinárias, de lermos os livros espíritas, de lermos o Evangelho, de assistirmos a palestra, sempre procurando uma orientação, um conhecimento. Também nos incentiva a participar dos projetos de caridade, né, dos projetos que temos, como projetos que temos na Casa da Esperança, e outros tantos que são desenvolvidos em tantos, né, templos e igrejas cristãs. Essas virtudes, elas reforçam os nossos valores cristãos. Mas mesmo praticando essas ações, mesmo tentando cultivar essas virtudes, muitos de nós, né, diante das provações do dia a dia, acabamos duvidando um pouco disso. Diante das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, quantos de nós perdemos a fé? Quantos de nós perdemos a esperança? Acreditamos que estamos abandonados, que ninguém nos ajuda e por isso também deixamos de ajudar. Né? E aí nos sentimos injustiçados, sozinhos. E assim é como se encontrava o personagem da nossa história. Se encontrava lá sozinho, isolado, abandonado, e por conta desse sentimento ele não conseguiu perceber o valor da fé, da caridade e da esperança que ele procurava. E aí continuava lá, gritando, revoltado. Mas Deus é justo, Deus é sempre bom. E por isso encaminhou para o nosso amigo a verdade. Mas afinal, o que é a verdade? Bem, todos nós sabemos ou acreditamos que a verdade é o oposto da mentira. Mas muitas vezes a verdade é confundida, por exemplo, com um ponto de vista. Então, eu li o capítulo aqui do livro Jesus no Lar, estou aqui passando para vocês, né, a minha forma de ver as coisas. Mas eu não tenho dúvida de se cada um de vocês lesse esse capítulo e tentasse falar para outra pessoa, falaria de outra forma. Ou seja, cada um de nós tem um ponto de vista. E muitas vezes nós acreditamos que esse ponto de vista representa a verdade. Então, estabelecer o conceito de verdade não é uma coisa muito simples. Não é uma discussão filosófica já muito antiga. E hoje é um conceito também cada vez mais atual. Você ouve falar muito de fake news, de negacionismo. Então, a verdade, ou a busca da verdade, é algo que ainda nos instiga no dia a dia. Para os teólogos, a verdade está associada à lei de Deus, ou ao seguimento dessa lei. Para os cristãos em particular, a verdade está associada a uma passagem bem conhecida do Evangelho. Lá em João, capítulo 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais.
E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. É interessante, então, refletirmos sobre essa afirmação. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, a verdade não é o caminho. Ou seja, não é as leis morais que devo seguir, que é o caminho que a gente geralmente busca, né, em prol da nossa evolução, da nossa felicidade. A verdade também não é a vida. Não é a existência de cada um de nós, seja essa vida humana, passageira, essa existência, ou a nossa vida espiritual e eterna. A verdade representa quem somos, é a nossa essência, é a forma como estou seguindo o caminho e vivendo cada existência aqui na Terra. Jesus é a verdade. Então, quando ele coloca isso, ele coloca, né, simplesmente que ele é o exemplo que devemos tomar como referência para chegarmos até o Pai. E aí, continuando a nossa história, o que é que acontece quando o Pai envia a verdade, né, pede a verdade que visite o nosso amigo sofredor? Quando a portadora do esclarecimento se faz sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés, e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, que a verdade liberta, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu espavorido em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Então, esse comportamento, infelizmente, é muito comum entre nós. Muitos de nós acreditam que todos os infortúnios que acontecem em sua vida são motivados por fatores externos, são culpa de alguém. Então, se não está bem no trabalho, a culpa é do chefe, é de algum dos colegas de trabalho que é invejoso, que está perseguindo ele. Se o casamento vai mal, a culpa é do companheiro, né? Então, se sente perseguido, injustiçado, abandonado, né? Quantos cristãos se acham merecedores de todas as bênçãos por conhecer o Evangelho, por entender das leis, por fazer parte de projetos de caridade? Mas no dia a dia são intolerantes com outras pessoas, são preconceituosos, são exigentes dentro de casa nas mesmas coisas. No trabalho são gananciosos, rigorosos com seus funcionários. Na educação dos filhos são rígidos, donos da verdade. Ou seja, quantos no dia a dia esquecem todos esses preceitos cristãos? Mas em determinado momento, principalmente nesse momento em que nós começamos a nos sentir oprimidos, sufocados, nós temos às vezes a oportunidade de ter contato com a verdade, com a realidade, que, como eu disse, é o que nos representa. Será que nosso orgulho e a nossa vaidade nos deixam de fato enxergar essa realidade? Ou nós fazemos igual ao nosso amigo sofredor que fugiu à frente da verdade que lhe aparecia? Numa passagem de Jesus, em João 8, ele nos diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos coloca uma passagem bem interessante com relação a essa passagem de Jesus, a essas palavras de Jesus. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade
e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Quanto de nós queremos ser o dono da verdade? Queremos sempre ter razão, independente do que fazemos para defender essa posição. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Não basta conhecer a verdade, é importante praticá-la. Então, penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Nos diz ainda Emmanuel, só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e em burilamento constante. Observa-se deste modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Então, essas palavras consoladoras de Emmanuel nos revelam um pouco de como buscar a verdade e de como ela pode nos libertar. Porque conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Chico Xavier, em Lázaro, Rede Vivo, nos coloca que a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. Ou seja, nós temos que buscar a nossa própria verdade. Nos diz ainda que é a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então aqui tem dois pontos muito importantes. O primeiro é uma coisa própria. Você tem que buscar dentro de si e utilizando a sua própria consciência. Assim você vai buscar a verdade, porque a verdade é você, é a sua existência. Mas é interessante chamar atenção a uma palavra aqui importante. Aos poucos. É uma anotação. Então, a verdade, ela não vai aparecer de uma hora para outra, né? Como coloca a nossa história. A verdade, ela vai sempre nos parecendo e nos aparecendo e se desvelando aos poucos para cada um de nós. Continuando a nossa história, então, o mestre faz uma longa pausa e conclui. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando ajuda celestial. Então, somos todos nós na hora do desespero, né? Procuramos sempre a Jesus. Sempre procuramos a proteção de Deus. Mas, enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços, hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Então, aquilo que eu tinha colocado, às vezes nós acreditamos que somos pessoas perfeitas, acreditamos que estamos fazendo o melhor e não percebemos que estamos sendo muitas vezes no dia a dia, né, tiranos, injustos, intolerantes. E quando algo, ou alguém ou algum fato nos revela isso, nem sempre acreditamos. Ou seja, nós acabamos fugindo dessa realidade que bate à nossa porta e que quer nos trazer uma forma de nos libertar, de nos fazer evoluir. Mas é difícil, né? É difícil buscar ou acreditar que não somos perfeitos. Por mais que a gente diga isso no dia a dia, nas nossas leituras, nas nossas doutrinárias, que saibamos o quanto imperfeito é cada um de nós, a gente tem muita dificuldade em aceitar
os nossos próprios defeitos, em reconhecê-los. E cabe a cada um de nós buscar a verdade em nossa vida. E cabe também a cada um de nós ajudar um irmão que está ao nosso lado nessa busca da verdade. Kardec nos traz um alerta interessante no capítulo 18, né? Na verdade, desculpe, foi no capítulo 18 do próprio livro Jesus no Lar. Ele nos diz, Ney Lúcio, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Ou seja, também nós temos que ter cuidado que essa busca nossa da verdade, ou esse auxílio que nós podemos fazer ao nosso irmão na busca da verdade, não pode ser jogando na cara dele todos os defeitos e imperfeições que nós acreditamos que ele tem. Não podemos fazer que esse cuidado, né, de tentar ajudar se transforme em algo que vai fazer com que essa pessoa acabe totalmente com todas as esperanças. Porque nós sabemos que todos somos imperfeitos e percebemos claramente como cada pessoa ao nosso redor reage, como cada pessoa ao nosso redor vive. E muitas vezes é importante que a gente possa alertar, que possa chamar a atenção com cuidado, com delicadeza, quando algum de nossos irmãos está incorrendo em algum erro que nós sabemos que vai lhe trazer um sofrimento muito maior. Mas aí precisa ter cuidado para não destruir a vontade de cada um na busca por esse aprimoramento, né? Todos somos imperfeitos, né? E aí a gente tem que ajudar, buscar a nossa própria evolução e a evolução do próximo, mas com cuidado. Mesmo porque cada um de nós que está aqui na Terra está no nível de evolução diferenciado. Cada um, então, vai ter o seu próprio tempo de descobrir essa verdade. Aí sim, nos diz Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 628, em que ele questiona: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Os nossos benfeitores espirituais então nos respondem: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Ou seja, em sua previdente sabedoria, né, a providência não revela as verdades, senão gradualmente. Sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. E assim também é cada um, né, cada um do ser humano dessa humanidade. Então, cada um tem a sua verdade e ela aos poucos vai se descortinando, aos poucos vai se revelando, para que você possa ir se aprimorando. A evolução da humanidade, ela vem aos poucos, seja no aspecto moral, seja no aspecto intelectual. Jesus falava por parábolas e ele mesmo coloca: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. A própria ciência também avança gradualmente. Então ela faz conceitos, depois desfaz esses conceitos e cria novos conceitos, e assim vai evoluindo gradativamente. Então o conhecimento ele não foi revelado à humanidade toda de uma única vez. Então, nessa busca pela verdade, nós temos que estar sempre atentos à forma como vivemos cada dia da nossa vida. É importante estar atento aos sinais, às palavras e sentimentos das pessoas que estão ao nosso redor. Isso nos diz muito. Como estão as pessoas com quem eu convivo no dia a dia? Elas estão sempre felizes ou estão sempre tristes? Estão sempre calmas ou estão sempre revoltadas? Como cada pessoa reage à minha presença ou ao meu convívio? Então, essa relação com o próximo indica uma forma de verificar como estamos, né, vivendo nessa sociedade. E tentar buscar uma forma de conviver de forma mais harmônica para fazer feliz a mim e as pessoas que estão ao meu redor. Importante a gente ficar atento a esses sinais. Ficar atento também aos nossos próprios pensamentos e os nossos sentimentos. Eu ando revoltado, eu ando contrariado,
eu ando com vontade de fazer, de me vingar, eu ando com mágoa. Antes de dormir, pense como foi o seu dia a dia. O que é que você fez durante o dia que não teria vontade de fazer amanhã? O que é que você deixou de fazer que poderia fazer amanhã para beneficiar outra pessoa, a si mesmo? É importante que nós busquemos essa verdade. Peça a Deus orientação sobre a sua vida. Faça oração antes de dormir, peça, né, um apoio do seu amigo espiritual, do seu anjo da guarda. Deus está sempre nos acompanhando. E é preciso que a gente tenha momentos de conciliação, de comunhão com Deus. Entregue sua vida a Ele, siga a moral de Cristo e busque o exemplo de Cristo como a verdade. E certamente a sua vida aos poucos vai se tornando cada vez melhor. É preciso que a gente tenha, assim como o nosso amigo sofredor da história, a visita da fé, da esperança e da caridade. A fé vai nos ensinar a confiar no futuro, a persistir na oração, né? Então, tenha fé e com ela, né? Porque ela contém tudo de belo, de bom, com sua pureza e também com sua racionalidade. Saiba por que você tem fé. É preciso ter esperança. A esperança sempre vai nos trazer calma, resignação, fortaleza. A esperança vai fazer com que nós não associemos aos problemas muito mais do que eles são. A esperança vai nos trazer sempre o conforto de que amanhã pode ser um dia melhor. Mas para isso, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer esse burilamento interno. E a caridade é uma das melhores formas de fazer esse burilamento, de fazer essa transformação pessoal. Não porque está ajudando outra pessoa, o que é muito importante fazer com que a outra pessoa se torne alguém melhor, principalmente se isso é feito com sua ajuda. A caridade transforma a quem faz. A caridade faz renascer dentro de nós sentimentos de bondade, de amor, de afeição, de carinho. A caridade nos faz se sentir úteis. Com a caridade nós entendemos que a realidade do outro, às vezes, é muito pior do que a nossa. E nós passamos o dia inteiro reclamando. E essa realidade do outro faz perceber como os temos tanto, né? Nos faz nos tornar mais humildes. Então, a caridade é um outro instrumento importante para fazer com que a verdade apareça na nossa vida. Para finalizar, então, eu quero orar com vocês aqui, uma prece que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma prece para aquele mesmo que ora, né, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Então, gostaria que vocês repetissem comigo em vossas casas. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham ao meu auxílio, quando me acharem sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faz o Senhor que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faz, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite a todos. E com as belas palavras de Paulo, encerramos mais uma doutrinária da casa, rogando equilíbrio e sabedoria no nosso Pai misericordioso, que nesses momentos de desafio consigamos extrair, colocar para os nossos semelhantes, jogar para o universo tudo que temos de melhor. Nossa resiliência, nosso afeto, nosso amor ao próximo, nosso amor à natureza, aos animais. Que respiremos cada dia, pensando que coisas melhores virão, dias melhores nos esperam. Que Deus oriente nossos caminhos,
que não percamos a fé, a confiança, que lutemos pelo que acreditamos, por esse mundo melhor que tanto queremos. Abençoa, Pai, a nossa semana. Que Jesus esteja conosco, que sempre lembremos de toda a confiança, de toda a fé, de toda a resignação do nosso Mestre amado. Uma boa noite, gratidão por cada um que assistiu, que se fez presente. Assim seja e até a próxima, gente. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie.